Na pequena cidade de Nazaré, há 2000 anos, viveu um homem cujos segredos permaneceram ocultos por séculos. José, conhecido simplesmente como o carpinteiro, guardava mistérios que poucos conheciam. Sua história vai muito além do que foi contado. Prepare-se para descobrir verdades que foram escondidas por milênios, revelações que irão transformar completamente sua compreensão sobre este personagem central da história sagrada. José não era apenas um carpinteiro comum trabalhando em uma vila insignificante. Documentos antigos descobertos nas cavernas de Qumran, junto com pergaminhos recentemente traduzidos de bibliotecas monásticas secretas, sugerem que ele descendia diretamente da linhagem real de Davi, carregando em suas veias o sangue sagrado dos reis de Israel. Essa conexão real não era apenas simbólica ou genealógica, ela tinha implicações políticas, espirituais e proféticas profundas para o cumprimento das antigas profecias messiânicas que há séculos aguardavam realização. Os registros genealógicos secretos, meticulosamente mantidos e preservados pelos essênios durante gerações, comprovavam essa descendência real extraordinária que José mantinha em segredo absoluto por questões de segurança política. Revelar publicamente sua linhagem real poderia ter atraído a atenção perigosa tanto das autoridades romanas quanto dos líderes religiosos judaicos, colocando em risco toda a missão divina. Mas há muito mais para descobrir sobre este homem extraordinário. Evidências arqueológicas revolucionárias descobertas recentemente indicam que José possuía conhecimentos extremamente avançados de arquitetura, engenharia e matemática, que desafiam completamente nossa compreensão das capacidades técnicas da época. As estruturas que ele construía em Nazaré não eram simples moradias funcionais. Elas seguiam padrões geométricos incrivelmente complexos, baseados na geometria sagrada universal, incorporando proporções áureas perfeitas e conhecimentos matemáticos sofisticados que só seriam oficialmente redescobertos, séculos depois, pelos mestres construtores das grandes catedrais góticas europeias. Escavações arqueológicas revolucionárias realizadas nos últimos anos revelaram fundações de estruturas antigas em Nazaré que utilizam técnicas de engenharia antissísmica extraordinariamente avançadas, sistemas de drenagem complexos e fundações que demonstram compreensão profunda de mecânica dos solos. Como um simples carpinteiro de uma pequena vila da Galileia obteve conhecimentos técnicos tão sofisticados? A resposta estava escondida em manuscritos antigos que apenas agora estão sendo cuidadosamente traduzidos e plenamente compreendidos por especialistas. A verdade sobre a juventude misteriosa e a formação iniciática de José está finalmente vindo à luz através de descobertas documentais revolucionárias. Textos apócrifos recém-descobertos em mosteiros remotos sugerem que José passou longos anos de sua juventude estudando intensivamente em centros secretos de aprendizado esotérico, possivelmente ligados não apenas aos essênios de Qumran, mas também a antigas escolas de mistérios no Egito, na Pérsia e até mesmo em tradições orientais distantes. Durante sua adolescência e juventude, José teria viajado extensivamente em caravanas comerciais que cruzavam o Oriente Médio, servindo não apenas como carpinteiro especializado, mas principalmente como estudante dedicado de conhecimentos ancestrais sobre astronomia avançada, matemática sagrada, alquimia espiritual, medicina natural e práticas espirituais das mais diversas tradições. Essas viagens iniciáticas duraram vários anos e transformaram José em um verdadeiro sábio polímata. Esses grupos secretos guardiões da sabedoria milenar iniciaram José meticulosamente nos mistérios profundos da construção sagrada, ensinando-lhe que cada estrutura física construída deve necessariamente refletir e incorporar princípios espirituais universais fundamentais. José aprendeu a dominar a linguagem secreta dos símbolos ancestrais, a ciência exata das proporções divinas baseadas em sequências matemáticas sagradas, e os mistérios complexos da geometria celestial que conecta o terreno ao cósmico. Ele foi treinado e preparado não apenas para construir casas funcionais, mas para construir pontes simbólicas e energéticas entre o mundo material denso e as dimensões espirituais superiores. Cada construção de José
Era simultaneamente uma obra de arte, uma ferramenta espiritual e um símbolo vivo de princípios cósmicos universais. Quando o anjo Gabriel apareceu a José em sonhos proféticos, revelando o destino divino extraordinário de Maria e sua gravidez virginal, José não ficou surpreso ou chocado como esperaríamos de um homem comum sem preparação. Manuscritos gnósticos descobertos no século XX sugerem claramente que José já conhecia detalhadamente sua missão divina específica, através de profecias secretas ancestrais que haviam sido cuidadosamente preservadas e transmitidas em sua linhagem familiar real por inúmeras gerações. José havia sido meticulosamente preparado desde muito jovem, através de sonhos proféticos, visões místicas e ensinamentos secretos, para desempenhar o papel crucial de guardião terreno protetor do Messias prometido. Sua preparação incluía não apenas conhecimento intelectual, mas também desenvolvimento espiritual avançado, que o capacitava para reconhecer e aceitar manifestações sobrenaturais. Sua aceitação imediata e sem questionamentos da gravidez virginal milagrosa de Maria não foi apenas um ato isolado de fé extraordinária, foi o reconhecimento consciente e preparado de um plano cósmico divino que ele já conhecia intimamente através de revelações anteriores. José havia sido previamente instruído pelos mestres essênios sobre os sinais específicos, as circunstâncias únicas e os fenômenos sobrenaturais que necessariamente acompanhariam a chegada do Messias prometido. E imediatamente reconheceu em Maria, e nas circunstâncias de sua gravidez, o cumprimento exato dessas profecias ancestrais. Durante a dramática e perigosa fuga para o Egito, motivada pela perseguição homicida do rei Herodes, José demonstrou recursos financeiros, conexões políticas e conhecimento geográfico completamente inexplicáveis para um simples carpinteiro de uma aldeia remota. Como conseguiu organizar e executar uma jornada tão longa, complexa e perigosa com uma jovem mãe e uma criança recém-nascida? Como sabia exatamente quais rotas secretas seguir, onde encontrar abrigo seguro, e como navegar com segurança através do território egípcio hostil? Evidências arqueológicas recentes combinadas com análises de documentos históricos sugerem fortemente que José operava através de uma rede secreta extremamente sofisticada de apoiadores e colaboradores. Uma organização clandestina internacional, ligada a sociedades místicas que há séculos aguardavam e se preparavam ativamente para a chegada do Messias prometido. Essa rede underground incluía comerciantes prósperos, sacerdotes influentes, sábios respeitados e até mesmo membros poderosos da aristocracia judaica que secretamente financiavam e apoiavam a causa messiânica. No Egito, José não permaneceu passivamente inativo, simplesmente aguardando o momento politicamente seguro de retornar à Palestina. Documentos coptas antigos cuidadosamente preservados durante séculos em mosteiros secretos do deserto egípcio indicam claramente que José estabeleceu e dirigiu uma escola oculta revolucionária de sabedoria integral, onde ensinava não apenas técnicas avançadas de carpintaria e arquitetura sagrada, mas também transmitia conhecimentos espirituais profundíssimos que havia adquirido e sintetizado ao longo de sua extensa formação iniciática internacional. Essa escola secreta teria sido frequentada regularmente por sábios, místicos, filósofos e iniciados das mais diversas tradições espirituais, judeus, egípcios, gregos, persas e até mesmo representantes de tradições orientais extremamente distantes como budistas e hindus. José criou uma síntese única e revolucionária de sabedoria universal, preparando cuidadosamente o terreno intelectual e espiritual para os futuros ensinamentos transformadores que Jesus transmitiria ao mundo. O jovem Jesus cresceu completamente imerso nesse ambiente extraordinário de conhecimento esotérico avançado, observando diariamente as atividades secretas de ensino e preparação espiritual de seu pai adotivo. Muitos dos ensinamentos posteriores mais profundos de Jesus sobre construção espiritual, sobre esta pedra edificarei minha igreja, destruí este templo, e em 3 dias o reedificarei, as parábolas sobre construtores sábios e insensatos, podem ter origem direta nos conhecimentos arquitetônicos místicos que José possuía e transmitiu secretamente ao filho durante longos anos de convivência íntima.
Quando a Sagrada Família finalmente retornou a Nazaré, após os anos de exílio no Egito, José estabeleceu uma operação ainda mais complexa, sofisticada e estrategicamente planejada. Durante o dia, mantinha cuidadosamente sua identidade pública como carpinteiro respeitado e confiável da comunidade local. Mas durante a noite, transformava-se no líder supremo de um círculo secreto de iniciados altamente qualificados, reunindo-se clandestinamente em locais seguros para preparar meticulosa e estrategicamente o terreno social, político e espiritual para o futuro ministério público revolucionário de Jesus. Esses encontros noturnos eram organizados com precauções de segurança comparáveis às operações militares, tão secretos e meticulosamente planejados que nem mesmo Maria conhecia completamente sua verdadeira extensão, importância estratégica e implicações políticas. José havia criado e coordenava uma verdadeira organização internacional de apoio logístico, com células operativas em diferentes cidades da Galileia Judeia e até mesmo em outras províncias do Império Romano, todas trabalhando discretamente para preparar e facilitar a chegada pública do Messias prometido. O desaparecimento misterioso e inexplicado de José dos relatos bíblicos sempre intrigou profundamente historiadores, teólogos e especialistas em textos sagrados ao redor do mundo. Por que este personagem central simplesmente desaparece da narrativa histórica exatamente no momento em que Jesus inicia seu ministério público revolucionário? A resposta para este enigma milenar estava cuidadosamente escondida em documentos gnósticos antigos que revelam uma verdade absolutamente surpreendente. José não morreu naturalmente como a tradição popular acredita. Ele se retirou estratégica e propositalmente, seguindo um plano meticulosamente elaborado. Segundo esses textos sagrados antigos recém-traduzidos, José possuía conhecimento profético detalhado sobre o timing exato da missão divina de Jesus. Ele sabia através de revelações místicas que sua função crucial como guardião terreno do Messias estaria completa precisamente quando Jesus completasse seus 30 anos. Nesse momento crucial, José executou o que os documentos secretos chamam de o grande recolhimento. Sua retirada estratégica para uma comunidade espiritual secreta, estabelecida no deserto remoto da Judéia. Essa comunidade clandestina extraordinária era conhecida pelos iniciados como os Construtores do Templo Eterno, uma organização secreta milenar que preservava conhecimentos sagrados da construção espiritual há mais de 500 anos. José não apenas se juntou a esse grupo seleto, ele rapidamente se tornou seu líder espiritual supremo, assumindo o título secreto de Mestre Construtor do Plano Divino. Sob a liderança visionária de José, essa sociedade secreta expandiu dramaticamente suas operações, estabelecendo células operativas secretas em todo o vasto Império Romano. Seus membros incluíam arquitetos geniais, engenheiros inovadores, comerciantes prósperos e até mesmo membros influentes da aristocracia romana que secretamente simpatizavam com os ensinamentos cristãos emergentes. Durante todo o período do ministério público de Jesus, José continuou atuando intensamente nos bastidores, coordenando uma rede de apoio sofisticada que poucos contemporâneos suspeitavam que existisse. Evidências documentais sugerem que muitos dos encontros casuais que Jesus teve com pessoas específicas foram na verdade cuidadosamente arranjados pela organização secreta de José. A multiplicação dos pães que alimentou 5.000 pessoas, por exemplo, pode ter contado com a logística discreta dessa rede de apoiadores. Comerciantes ligados à organização de José teriam estrategicamente posicionado suprimentos em locais específicos, permitindo que o milagre divino ocorresse através da combinação harmoniosa de poder sobrenatural com preparação humana meticulosa. O conhecimento extraordinário que José possuía sobre as propriedades místicas dos materiais também oferece explicações fascinantes para alguns dos milagres mais impressionantes realizados por Jesus. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná pode ter envolvido técnicas alquímicas sofisticadas que José ensinou secretamente ao filho durante seus anos de formação espiritual oculta. Essas não eram técnicas fraudulentas ou truques,
mas aplicações avançadas de leis naturais superiores que José dominava através de seu treinamento iniciático. A alquimia espiritual que José praticava trabalhava em harmonia perfeita com o poder divino de Jesus, potencializando os milagres de formas que o mundo ainda não compreende completamente. Quando Jesus foi traído e enfrentou sua crucificação, José emergiu brevemente das sombras para executar a fase final de seu plano secreto. Alguns manuscritos propõem uma teoria revolucionária. José de Arimateia, o homem rico que pediu o corpo de Jesus a Pilatos, era na verdade o próprio José, pai adotivo de Jesus, operando sob uma identidade alternativa cuidadosamente construída. Essa teoria explicaria o acesso privilegiado e a influência política que esse misterioso José de Arimateia possuía junto às autoridades romanas. Também esclareceria por que ele assumiu pessoalmente a responsabilidade pelo sepultamento de Jesus, providenciando um túmulo novo e caro, algo que faria sentido apenas para o pai adotivo dedicado. A ressurreição gloriosa de Jesus pode ter contado com preparações específicas que José havia realizado anos antes, seguindo conhecimentos ancestrais sobre pontos de energia telúrica e alinhamentos cósmicos. O túmulo escolhido não foi selecionado casualmente. Ele havia sido preparado segundo princípios da geografia sagrada, que José dominava completamente. Após a ascensão de Jesus, José emergiu novamente para assumir um papel crucial na orientação discreta dos primeiros cristãos. Muitas das decisões estratégicas dos apóstolos, incluindo a expansão da mensagem cristã para os gentios, teriam sido influenciadas pelos conselhos secretos de José. A tradição de que José teria viajado para a Bretanha levando o Santo Graal pode ter base histórica sólida, não como lenda mística, mas como missão real de José para estabelecer centros de conhecimento cristão esotérico em terras distantes e seguras. A Inglaterra seria apenas um dos locais onde José plantou sementes de sabedoria antiga. Os ensinamentos secretos de José foram preservados através de linhagens iniciáticas que atravessaram os séculos mais turbulentos da história. Cada geração de construtores sagrados manteve viva a tradição autêntica de José, aplicando seus conhecimentos na construção de catedrais góticas e centros espirituais ao longo da Europa medieval. Hoje, arqueólogos continuam descobrindo evidências dos conhecimentos extraordinariamente avançados de José. Estruturas escavadas em Nazaré revelam técnicas que anteciparam descobertas da engenharia moderna por mais de 1000 anos. Símbolos encontrados sugerem um sistema completo de conhecimento que José preservou e transmitiu secretamente. O verdadeiro legado de José transcende sua função como pai adotivo de Jesus. Ele foi o arquiteto visionário do plano divino, estabelecendo as fundações secretas de uma tradição de sabedoria que continua influenciando buscadores espirituais, cientistas e místicos ao redor do mundo atual. José foi infinitamente mais que o pai adotivo de Jesus. Foi o guardião supremo de segredos que ainda hoje estão revolucionando nossa compreensão da história sagrada e dos mistérios da existência humana. A história oficial nos mostra apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda. Por baixo, José teceu uma rede sofisticada de mistérios e sabedoria que continua transformando vidas 2000 anos depois. Ele foi muito mais que o carpinteiro simples, foi o mestre construtor da nova era, cujos segredos milenares ainda estão sendo revelados. Se esta revelação despertou sua curiosidade e você deseja descobrir mais segredos da história sagrada, deixe um like neste vídeo para mostrar seu interesse. Compartilhe com amigos que também buscam a verdade, além das aparências superficiais. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das próximas revelações transformadoras. Temos muito mais segredos extraordinários para revelar sobre figuras históricas, que foram muito mais do que imaginávamos. Deixe nos comentários qual personagem bíblico você gostaria de ver investigado a seguir. Suas sugestões direcionam nosso próximo mergulho nos mistérios da história sagrada. A verdade sempre encontra um caminho para se revelar, mesmo após milênios de ocultação. E você acabou de se tornar parte dessa revelação transformadora. Até a próxima descoberta que mudará sua perspectiva para sempre. Atuando intensamente nos bastidores,
coordenando uma rede de apoio logístico sofisticada que poucos suspeitavam existir. Evidências documentais sugerem que muitos dos encontros casuais que Jesus teve com pessoas específicas foram, na verdade, cuidadosamente arranjados pela organização secreta de José. A multiplicação dos pães para alimentar 5.000 pessoas, por exemplo, pode ter contado com a logística discreta e extremamente eficiente dessa rede de apoiadores. Comerciantes ligados à organização de José teriam estrategicamente posicionado suprimentos em locais específicos, permitindo que o milagre ocorresse através da combinação de poder divino com preparação humana meticulosa. O conhecimento avançado que José possuía sobre as propriedades místicas e alquímicas dos materiais também oferece explicações fascinantes para alguns dos milagres realizados por Jesus. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná pode ter envolvido técnicas alquímicas sofisticadas que José ensinou secretamente ao filho durante seus anos de formação oculta. Essas não eram técnicas fraudulentas ou truques de ilusionismo, mas aplicações avançadas de leis naturais superiores que José dominava através de seu treinamento iniciático. A alquimia espiritual que José praticava trabalhava em harmonia com o poder divino de Jesus, potencializando e direcionando os milagres de formas que o mundo ainda não compreende completamente. Quando Jesus foi traído e enfrentou sua crucificação, José emergiu brevemente das sombras para executar a fase final de seu plano secreto. Alguns manuscritos sugerem uma teoria revolucionária. José de Arimateia, o homem rico que corajosamente pediu o corpo de Jesus a Pilatos, era na verdade o próprio José, pai de Jesus, operando sob uma identidade cuidadosamente construída. Isso explicaria perfeitamente o acesso privilegiado e a influência política que esse misterioso José de Arimateia possuía junto às autoridades romanas. Também esclareceria por que ele assumiu pessoalmente a responsabilidade pelo sepultamento de Jesus, providenciando um túmulo novo e caro, algo que faria sentido apenas para o pai adotivo do crucificado. A ressurreição de Jesus pode ter contado com preparações físicas e espirituais específicas que José havia realizado anos antes, seguindo conhecimentos ancestrais sobre pontos de energia telúrica e alinhamentos cósmicos. O túmulo escolhido não foi selecionado aleatoriamente. Ele havia sido preparado segundo princípios da geografia sagrada que José dominava completamente. O local foi cuidadosamente selecionado em um ponto de convergência de linhas de energia terrestre, orientado segundo constelações específicas, e preparado com materiais que facilitariam a transformação espiritual extraordinária que estava profetizada para ocorrer. José havia literalmente construído o cenário físico perfeito para a ressurreição. Após a ascensão milagrosa de Jesus, José emergiu novamente das sombras para assumir um papel crucial na orientação discreta dos primeiros cristãos. Muitas das decisões estratégicas mais importantes dos apóstolos, incluindo a decisão de expandir a mensagem cristã para os gentios, teriam sido influenciadas pelos conselhos secretos e pela sabedoria de José. José continuava operando através de uma rede sofisticada de discípulos que haviam sido iniciados em seus mistérios ao longo de décadas. Esses agentes secretos ocupavam posições estratégicas em diferentes níveis da sociedade romana, facilitando a expansão do cristianismo de formas que pareciam milagrosas aos observadores externos. A famosa tradição de que José teria viajado para a Bretanha levando o Santo Graal pode ter uma base histórica sólida, não como uma lenda mística romantizada, mas como uma missão real e estratégica de José para estabelecer centros avançados de conhecimento cristão esotérico em terras distantes e seguras. A Inglaterra seria apenas um dos muitos locais onde José pessoalmente plantou sementes de sabedoria antiga, estabelecendo escolas secretas que preservariam os ensinamentos autênticos de Jesus, longe da corrupção e da perseguição que já começava a afetar o cristianismo no Império Romano. Os ensinamentos secretos de José foram meticulosamente preservados através de linhagens iniciáticas que atravessaram os séculos mais turbulentos da história. Cada geração de construtores sagrados manteve viva a tradição autêntica de José, aplicando seus conhecimentos na construção de catedrais góticas, monumentos sagrados e centros espirituais ao longo de toda a Europa medieval.
Hoje, arqueólogos e historiadores continuam descobrindo evidências impressionantes dos conhecimentos extraordinariamente avançados de José. Estruturas recentemente escavadas em Nazaré revelam técnicas de construção que anteciparam descobertas da engenharia moderna por mais de 1000 anos. Símbolos complexos encontrados em escavações recentes sugerem um sistema completo de conhecimento científico e espiritual que José preservou e transmitiu secretamente. O verdadeiro legado de José transcende amplamente sua função como pai adotivo de Jesus. Ele foi o arquiteto genial do plano divino, estabelecendo as fundações secretas de uma tradição de sabedoria que continua influenciando profundamente buscadores espirituais, cientistas e místicos ao redor do mundo atual. José, aparentemente apenas o carpinteiro, foi na realidade José, o mestre construtor da nova era, cujos segredos milenares ainda estão sendo gradualmente revelados para aqueles que possuem olhos para ver e coragem para questionar a história oficial. A história oficial nos mostra apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda e fascinante. Por baixo dessa superfície, José teceu uma rede extraordinariamente sofisticada de mistérios, sabedoria ancestral e conhecimento iniciático que continua transformando vidas e despertando consciências 2000 anos depois de sua época. José foi infinitamente mais que o pai adotivo de Jesus. Foi o guardião supremo de segredos que ainda hoje estão revolucionando nossa compreensão da história sagrada, da espiritualidade autêntica e dos mistérios mais profundos da existência humana. Se esta revelação despertou sua curiosidade e você deseja descobrir mais segredos ocultos da história sagrada, deixe um like neste vídeo para mostrar seu interesse. Compartilhe com amigos que também buscam a verdade além das aparências. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das próximas revelações. Temos muito mais segredos extraordinários para revelar sobre figuras históricas que foram muito mais do que imaginávamos. Deixe nos comentários qual personagem bíblico você gostaria de ver investigado a seguir. Suas sugestões direcionam nosso próximo mergulho nos mistérios da história sagrada. A verdade sempre encontra um caminho para se revelar. E você acabou de se tornar parte dessa revelação. Até a próxima descoberta extraordinária.